Bom dia, profeta Vanderlei, mais uma mensagem. CD jovem, expandir tua palavra. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Bom dia, mais uma mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, que essa mensagem possa ser passada, ouvida e decidida e testemunhada e pregada, que Jesus está voltando. Salva-me essa geração, Fábio, meu irmão, e todo o céu que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Bom, o título da mensagem é Como Satanás faz para nos enganar. Apocalipse 12:17 é um resumo da história do grande conflito. O verso 17 fala da última batalha, a última luta do bem contra o mal. Vários de vocês conhecem o Apocalipse. As últimas páginas do grande conflito está sendo escrita agora. Você faz parte dessa história e contra quem ele ataca? Esse povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo, e pôs em pé sobre a areia do mar. Ele ataca esse povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em Apocalipse 19:10, quem não sabe o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e tem um Espírito de profecia, que é a Bíblia e as profecias do tempo do fim. E toda a Bíblia. 2 Pedro 2:21. Pois nenhuma escritura jamais foi escrita por homens. Por isso, homens santos movido pelo Espírito Santo. Jamais nenhuma profecia foi escrita por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram de Deus movidos pelo Espírito Santo. Os profetas Canon, né? Essa profecia está cumprindo agora, no fim de Daniel, a estátua de Nabucodonosor 3:1, que é o reino eterno, o reino de paz, que é os pés de ferro, o último reino
canelas de ferro e barro. No Apocalipse 17, uma besta que saiu do mar, tem 7 cabeças e 10 chifres. João viu. Contra os que aceitam a verdade. Daniel 2,34. A união que eles estão fazendo é a Jesus, que uma pedra virá sem auxílio de mão, baterá nesse reino e nos dará estátua e encherá a terra. A manifestação do dom profético, como o diabo faz para te enganar. A fé, ele quer destruir nossa fé, destruir nossa família. Ele quer que nós percamos nossa confiança em Deus. Tudo isso está aqui nesse capítulo. Sobre o Apocalipse faz algumas simbologias. Irou contra a mulher, o símbolo do cordeiro da noiva de Cristo. Outro símbolo é o dragão, inimigo de Deus e nosso também. Como sabemos que ele é dragão, sabemos que a Bíblia diz. Onde é que o diabo é Satanás? Nesse capítulo, o verso 9, foi expulso a serpente, e Deus fala quem é esse dragão. Deus não fala direto para nós, ele fala assim: o dragão é a antiga serpente, diabo que engana todos nós. Quando Deus fala que é a antiga serpente, que momento você lembra? Onde ocorreu a queda de Adão e Eva. Deus fala essa luta contra nós, e o dragão, a antiga serpente. A antiga serpente. Deus quer você estudando mais esse versículo para saber como ele fez Adão e Eva. Ele conhece como ele vai trabalhar agora, no tempo do fim, para nos enganar e afastar da grande missão, do propósito que ele tem para nossa vida, no caso Deus. Gênesis 3:1, vamos para vermos como ele usou as estratégias para enganar eles, e que ele vai usar agora para nos enganar, nos destruir. Ele é conhecido, esse engano nesse texto consegue, no verso 5, enganos dele aqui. E primeiro engano dele, falsos milagres. Onde estão os falsos milagres? Quantos já depararam com uma serpente em algum lugar, e quantos já ouviram a serpente conversar com a serpente? Ninguém. Por que serpente não fala? Ao Eva chegar na frente da fruta, ela encontra uma linda serpente. Ela falava aquilo para Eva, pareceu um milagre, pareceu algo natural, mas era a serpente que falava com Eva. Não, o livro do Apocalipse nos revelou que era o diabo. Aquilo não era um verdadeiro milagre, um falso milagre. Ele estava usando a serpente como um médium a chegar no tempo do fim. Em Mateus 24, a Bíblia diz que faria grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Com grandes sinais, prodígios, mentiras, se possível, Satanás, falsos, maravilhas falsas. Nossos dias após dia abrem templos religiosos, pessoas levantam pregando curas, milagres, e esses templos estão cheios de pessoas. Parece que a nossa sociedade natural busca incessantemente a busca do sobrenatural. Elas estão em busca de cura, prosperidade, libertação do mal. Elas afluem muito esses lugares para receber curas, mas um grande problema nisso: elas estão motivadas para receber aquilo que vem do Senhor, mas não quer receber o Senhor nas suas vidas. O problema não é só agora, mas há muito tempo. Vamos ler João 2:1. João 6:2. Vamos ver aqui, João 6:2. João 6:2. João 6:2. João 6:2. João 6:2. Vamos lá, que João 6:2, que o tempo é cruel. João 6:2.
Depois dessas coisas, atravessou Jesus do Mar da Galileia, o grande Tiberíades. Seguia-se numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou, e se com ele os seus discípulos. Ora a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pães para dar-lhes a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe, não lhes bastariam 200 denários de pães para receber cada um o seu pedaço? E um dos seus discípulos, chamando André e tal, aqui foi que Jesus multiplicou 2 pães para 5.000 pessoas, que ele pediu Deus, e 5 peixes. Ainda sobrou muito, certo? Não, eu estou entrando no assunto. Agora, já está com 11 minutos. Agora, deixa eu ver aqui. Curas. O problema nisso é tão motivados para receber aquilo que vem do Senhor. Ele é o problema agora mais, assim, nos dias de Jesus, seguia numerosa multidão que seguia a ele, e assim que o texto fala, não ler novo, seguia numerosa multidão para ser transformado. Não. Como é que está aí? Por ele seguia numerosa multidão para ver os sinais que ele fazia com os enfermos, curar, porque eles seguiram Jesus que tinham visto os sinais, as curas maravilhosas. Jesus podia fazer, e eles o seguiam por um motivo egoísta, busca de coisas para si mesmo. Queriam o Senhor, mas não queriam o Senhor na vida deles pessoal, própria. Esse é o rei para nós. Se ficarmos feridos na guerra, ele cura. Se ficarmos doentes, ele cura. Motivos financeiros, ele nos dá dinheiro. Manda pescar e tirar a moeda da boca do peixe, quer vender os peixes e comer. Esse rei para a minha vida, que se a minha família estiver passando fome, ele multiplica, multiplica o peixe, só que ele não era um ser comum, era Deus em carne. Jesus compreendia o que havia dentro daquela multidão, mas ele percebeu, eles não entendiam o evangelho que transformam, mas a busca por bens materiais. Diz aqui Jesus fazer uma busca prática do que é o evangelho na vida do cristão. Ler ele todo. Jesus disse: eu sei que me seguem porque comem do pão que fartam, mas quem se alimenta de mim, eu serei o pão, a verdade. Por ele começou a mostrar para eles a maior cura dos milagres, a multidão dos peixes, mas o maior milagre é a transformação da vida de pessoa, que é a prática. O maior é receber essa transformação e ter ele na vida. E o verso 6 diz qual a resposta deles. Foi muitos, não poucos, e os discípulos duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Os discípulos falou, mas depois ele voltou. Enquanto ele estava curando, estava gente trazia enfermos, ele curava, pedia dinheiro, ele dava, alimento, ele multiplicava. Mas eu mudar de vida, eu quero viver do jeito que eu quero. Mas eu quero mudar de vida, eu não quero viver do jeito que eu não quero. Sacrifícios pro Senhor, era isso que eles pensavam, e muitos dos discípulos e gentes abandonaram, já não andavam com ele, não estava por completo andar com Deus. É disposto para ter transformação de vida. Não há problema orar a Deus pela cura de pessoas. Temos que orar por curas. Estamos passando por problemas aqui no Brasil. Por isso não há problema nenhum nós buscar Deus para manter sua empresa. Mas o problema é que só buscamos a Deus quando estamos passando conflito ou necessidade. Quanto
tempo faz que você não ajoelha, clama, chora a Deus para vencer um pecado acariciado, não pede Ele para transformar o coração. O Senhor me transforma o temperamento e mais me ajude a ser a luz para as pessoas. Eu entro em contato. O problema quando busca a Deus pelos problemas pessoais, saúde financeira e não o maior milagre é a transformação da vida. Clame a Deus pelos problemas, pessoas, mas chamam ao Senhor pela transformação de vida as pessoas que estão seguindo Jesus para receber cura, bênção, estão correndo um risco danado. No tempo do fim, a Bíblia diz que Satanás operaria grandes sinais de prodígio, que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. E vocês lê Apocalipse 16, 12. Dragão, besta e falso profeta, sinais e prodígios falsos. Eles vão ver do mundo inteiro. Mentira para provar que foi Deus que curou. Se vocês lerem 2 Tessalonicenses, de 10 a 16, se as pessoas continuarem aí. Ele faz prosperidade, também mais uma coisa ele não faz, que é a transformação da sua vida. Só pelo poder de Cristo pode fazer isso. Gênesis 3, o primeiro engano, ele faz parecer que ele está citando a palavra de Deus. Uma estratégia, Satanás foi enganar. Segundo, foi tirar a palavra de Deus de maneira distorcida no risco. Inimigo, diabo, conhece as escrituras, ele estuda a Bíblia, não para ser transformado, mas para usar texto distorcido para desviar as pessoas da verdade. Nesse caso aqui, ele fez a desconfiança em Eva acerca da palavra de Deus que ele tinha dito. Ele é especialista em distorcer a palavra de Deus, tirar do contexto, em tirar doutrina e pôr doutrinas e desviar as pessoas da verdade. 1 Timóteo 4:1. Eis que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias virão homens com espírito enganadores e doutrinas de demônios, certo? Ele elabora seu destino para tirar as pessoas, e quando elas não estão firmes com a Bíblia, nós acaba acreditando nos seus enganos. Temos que estudar mais a Bíblia. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e pratica as palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. Ela não deve ser lida como um jornal ou uma matéria qualquer na internet, Facebook. Não, temos que estudar lá com cautela, examinando, ela extrai texto sagrado. João 5:39. Examinais as escrituras e julgais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Se não, quando as falsas doutrinas chegarem, nós corremos risco de ser enganados. Temos que estar atento. Vamos ver como ele distorce a Bíblia em Mateus 4. Se é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus estava há 40 dias sem comer, diante da tentação. Ele disse, está escrito. Jesus disse, Jesus falou, se defendeu aquilo que está escrito. Quando você está sendo tentado, sinta uma palavra de Deus. Isso é a Bíblia como escudo. O Salmo 91 é a verdade, o escudo que ela te protege. Jesus é o salmista, e o salmista sabia disso. Escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás entendeu ao Jesus usar a Bíblia contra ele. O verso 5, ele leva Jesus no alto do templo e diz, se és filho de Deus, atira daqui abaixo, que está escrito. Quem agora está citando a Bíblia é Jesus. Não, ele usa para tocá-lo, Jesus transformá-lo, não para tentar Jesus, para enganar Jesus, para desviar Jesus de Deus. Qualquer texto da Bíblia e o Salmo 91 que as pessoas deixam aberto em casa, a Bíblia,
quando está algo ruim, o inimigo, para tentar expulsar ele. Conhecer Salmo 91, ao ler, cita Mateus 24, Salmo 91, Mateus 4. A diferença está aí, agora em todos seus caminhos. Essa parte tem aí, e ele te sustentará para não tropeçar em alguma pedra. Tem esse texto em Salmo 91. Vamos ver Salmo 91 aqui. Salmo 91. Já estamos com 20 minutos. Salmos 91. Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91. Salmo 91. O Salmo 91. Não tá aqui, não tá aqui. Aí, eu cheguei aqui. Tá aí agora em todos os seus caminhos. Essa parte tem e ele te sustentará para não tropeçar em alguma pedra. Tem esse texto em Salmo. Vê que ele tirou parte de um texto. Esconde tua palavra, meu coração, não pecar contra ti. A maneira correta, né? Manda esconder, mas é dele. Do povo a gente tem que pregar. Qual em todos os seus caminhos, os caminhos de Deus? O Salmo vai te avisar que Deus vai te proteger. Enquanto você estiver nos caminhos de Deus, que Ele te protege, fazendo sua vontade, fazendo trabalho missionário, Deus vai te guardar. Marcos 16:15. Eu estarei com vocês até o fim do século. Jesus falou. Proteger de todo mal, mas Ele tira essa parte do verso para fazer para mim, você, Jesus, que não importa que nós faz, não importa o caminho que segue, Deus sempre está te guardando, mas não é isso que a verdade ensina. Ele usa a palavra assim, distorcendo, usando de maneira incorreta para desviar as pessoas da verdade. A Bíblia diz somente as pessoas que estiverem agarradas às Escrituras podem resistir aos enganos dele. João 17:17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E Mateus 6:25, buscais em primeiro lugar o reino de Deus. E 2 Timóteo 3:17, toda a Escritura é para a justiça e perfeição do homem. Agora, os crentes bereanos que examinaram a Escritura todo dia, estaria tão semelhante à Bíblia que se não estiver seguros com a Bíblia, nós seríamos enganados com o erro. Uma nota dinheiro falso, quando ela parece com a verdadeira, nem tudo o que reluz é ouro. É assim que ele faz, colocando uma verdade e pingando uma gotinha de veneno para tirar do caminho da verdade. Fica esperto, viu? Temos que estudar e é tempo para Deus. O tempo para Deus. Uma estratégia falsa, segundo milagre, distorcer o texto. A palavra estratégia é trabalhar com nosso sentimento ele tenta trabalhar nossos sentimentos, colocar nossos sentimentos acima da palavra de Deus, desviar da verdade. O verso 3, já estava confusa, Eva já estava confusa. Deus não disse para tocar, mas não comer. Ele trouxe a palavra para confundir Eva. Ela começa a usar a palavra de maneira incorreta. O verso 4, Eva, Deus não vai te matar, não, e assim não. Se você comer, você vai ser igual a ele, conhecedora do bem e do mal. E ao ouvir, ela começa a raciocinar, ela começa a contaminar a mente do pecado, que é o sentimento de pecado, começa a entrar nela. Então Deus está falando que algo bom vai em mim acontecer. Ele está falando de coisas felizes. O coração dela se abriu, ela foi contaminada no pecado, e quando ela, com base no sentimento, estava contrária à palavra de Deus. O primeiro pecado da humanidade não foi comer a árvore proibida, foi a distorção interna de corrupção externa que havia
internamente ao abrir o coração para ele, ela foi contaminada pelo vírus do pecado. Aí fez que ela cometesse o ato pecaminoso. O que acontece com nós ao nos dar brecha nossos sentimentos naturais, ou mesmo dela? Nós pecamos, desviamos do caminho de Deus para a nossa vida. Primeiro, decisão, quando você está com raiva. Vai dar certo? Claro que não. Dia que seu filho tira do sério, você vai agir com amor, firmeza? Vai ser bom ou ruim? Vai ser negativo? 30 minutos. 30 minutos. Como Satanás faz para te enganar? Jeremias 17:9. Ele é enganoso. Enganoso é mais o coração do que todas as coisas do homem. Mateus 15:19. É do coração que vem os maus pensamentos, adultério, furto, roubo, cobiça, certo? Contrário à natureza de Deus. Os desejos, nossos desejos, sentimentos devem ter debaixo da razão, naquilo que é centrado nas escrituras. Ao agir assim, desvia da presença de Deus. E uma irmã estava largando a igreja, disse: a igreja está me impedindo de fazer tais coisas que eu gosto, não posso fazer, que a igreja não deixa. Você deixa de fazer por causa de Jesus. E a verdade é que ninguém faz a vontade de igreja, e nada não. Se Jesus, ao olhar para ele, você nunca vai ver nele você, mas você vai ver ele, a igreja, você vai ver um sacrifício maior que Jesus. O maior sacrifício quem fez foi ele por nós. Em Gênesis 3:4, o engano, sentido, nós temos 5. Sentido, esse aqui é fartos, mas é outra coisa. Polegar, quer pegar, visão, polada, e a Bíblia diz que esses 5 são aonde o Espírito Santo comunica com nós. E a visão, ele tenta entrar por eles. Temos que vigiar os entradas da alma. Eva deu ouvidos para as insinuações da serpente. A audição, vendo, visão, mulher, árvore era boa para comer, tomou do fruto e o comeu, e agradável, desejo próprio. Aí aos versos 6, vendo a mulher que era boa, e a passou a aceitar o que Deus condena. Tenha cuidado com o que ouve. Falar a ouvir pode ser o que Deus condena, que possa ser algo natural. E a visão aqui, estamos assistindo, e coisas que tem visto, tudo você vê, fica nos seus sentidos. O verso 6, tomou e deu pro seu marido, e ele comeu. 5 estratégias do diabo que ele usou para tentar você ir pro mal. No verso 15, ele não sabia que o descendente da mulher nasceria o descendente, e o descendente feriria a cabeça da serpente com o pé, esmagaria, que era o Messias. Primeiro, Satanás ele pôs um engano, que foi falar o contrário à Bíblia, que Eva morria, Eva não morria. Segunda, ele comparou Eva como igual a Deus, ou seja, a Bíblia não diz em lugar nenhum que o cristão vai ser igual a Cristo, a Deus. Segunda coisa, ele usou posição para Eva. Terceira coisa, quando Eva comeu da fruta, Eva desobedeceu a Deus para satisfazer os desejos próprios, que é pecado. Depois, ao comer da fruta, ela passou para Adão, ou seja, a pessoa que está no pecado,
ele usa para passar o pecado para outras pessoas. Está entendendo bem? Aí o que acontece? Então, de Apocalipse 12, 17, e a Bíblia fala para nós ter os mandamentos de Deus na mão, na testa, no coração, dia e noite. Provérbios 3:1 e a graça de Cristo, certo? O que desengana tudo? Qual é a verdade? Qual é a verdade que é eterna e vai ser, e aqui tudo vai acabar, e os que aceitaram também vai ser? Bíblia, Sagradas Escrituras. Eu faço os vídeos. Um abraço para o pessoal do Bertópolis, gente queridíssima. Eu vim, as pessoas lá, onde que eu passei meus vídeos lá, não vou falar a cidade, porque por causa do problema. Um abraço para vocês todos aí. A maioria das pessoas que eu passo, quase 1000 pessoas, elas não ouvem o que eu gasto aqui só para fazer esse vídeo, 5 horas. Com mais 6 aqui, 10. Agora, e as outras coisas? Eu não vou julgar, né? Às vezes Deus usa os outros meios, que ele está usando a natureza, certo? Se não pôr Deus em primeiro lugar, um coração dividido, ou saber e não seguir, é farinha do mesmo saco. Coração dividido é amor sofrido. Ou tentar mexer na Bíblia para favorecer a minha vontade. Jesus falou o seguinte: ninguém serve 2 senhores, certo? O reino de Deus em primeiro lugar. Que aí, se você pôr Deus em segundo lugar, lá no céu ele vai ser em segundo lugar para você. Você mesmo é que vai ser seu Deus em primeiro lugar. Você está entendendo bem? Gente disse que não tem tempo para nada. Eu falei assim, é porque você não está tendo tempo nem para Deus. Quando você tem tempo para Deus, vai priorizar seu tempo e as coisas para você fazer, certo? Um tchau para vocês, um abraço. E eu vou ler aqui os sinais aqui. Sinais toda hora. Jesus apareceu para um menino de 3 anos, as pessoas cristãs, com 3 anjos e falou: eu estou voltando. E os 3 anjos estavam com 4 coroas. O menino perguntou as coroas de ouro da glória. Ele falou assim, o menino falou assim, ele falou assim, é para os seus pais e você. Aí ele contou para a mãe falou, vamos pregar que Jesus está voltando. Deus não está brincando não, gente. Nós não estamos aqui por acaso. Agora, teve um lugar aqui no Brasil, acho que é Nazaré, na Bahia, o mar estava com as ondas, mais ou menos de 6 metros, com aquela revolta, aquele agitamento, e aquilo enrolava e dava aqueles batos, mais ou menos assim, da largura de um monte. Tinha umas 150 pessoas olhando e admirando, e sem saber o que era aquilo. Lucas 21 diz: acontecerão coisas que os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. As potências do céu serão abaladas por causa do bramido do mar e das ondas, certo? Deus avisando, por último, a segunda Bíblia, a natureza, para salvar. E os que vai morrendo, ele dá a chance, porque vive não quer, mas na hora que vê a morte, aí sim. Por que eu falo isso? Porque o ladrão na cruz estava condenado à morte. No último segundo ele aceitou Jesus, certo? Tem pessoas que falam, fulano é isso, é aquilo, não tem jeito para ele. Meu amigo, todos nós somos iguais diante de Deus, pois é Ele mesmo que precisa da salvação, que é quem está doente que precisa de remédio, não é são não, certo? Vocês pegam, certo? Eu estou falhando um dia ou 2, porque não está compensando, o pessoal não está quase pegando, mas eu não vou deixar de pregar não, que é bom para mim e eu não vou ser cobrado, certo? Para a pessoa ir cobrar de Deus, antes que houve choro e ranger de dentes, certo? Uma coisa, quando ela range os dentes, é quando ela está morrendo doida, certo? A Bíblia diz que a morte é dura como uma pedra, mas o amor de Deus é mais forte que a morte. Nesse caso, a morte é dura como uma pedra, essas pessoas que vão morrendo, que não aceitou na vida. Mas a pessoa que morre de doença, ou que ela sabe que ela vai morrer, ela sofre de outro jeito, mas ela sofre arrependida, ela já arrependeu, que ela sabe que ela vai morrer, aquela doença passa a ser uma paz, um alívio para ela. Minha salvação está garantida, certo? Tchau para vocês e até já.